Ele me ofereceu R$1 milhão para ser sua esposa por 6 meses. Apenas uma encenação, disse ele, com aqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar através da minha alma. Precisava de uma esposa para herdar a empresa do avô, e eu precisava do dinheiro para pagar o tratamento da minha mãe. Um acordo simples, sem sentimentos envolvidos. Ou pelo menos era o que pensávamos. No dia do nosso casamento falso, ele estava impecável com seu terno azul marinho, mas seu olhar permanecia distante, frio como gelo. Durante a cerimônia, quando tivemos que nos beijar, seus lábios tocaram os meus por apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para fazer meu coração acelerar perigosamente. Ele se afastou rapidamente, como se tivesse sido queimado, e sussurrou apenas: "Vamos embora." A mansão onde passaríamos esses 6 meses era magnífica, mas fria como o coração do seu dono. Ele me mostrou meu quarto, do outro lado da casa, bem longe do dele. "Temos que manter as aparências apenas em público", disse com a voz controlada. "Em casa, cada um fica no seu espaço." Eu concordei, afinal, era apenas um acordo comercial. Mas por que senti uma pontada de decepção no peito? Os primeiros dias foram estranhos. Tomávamos café da manhã juntos em silêncio. Ele lia os jornais enquanto eu fingia estar interessada no meu celular. À noite, jantávamos como 2 estranhos que dividiam a mesma mesa. Ele era educado, mas distante, sempre mantendo uma barreira invisível entre nós. Eu tentava me convencer de que era melhor assim, mas seus olhos cinzentos me hipnotizavam de um jeito que não conseguia explicar. Uma semana depois, tivemos nosso primeiro evento social. Um jantar de negócios onde eu deveria interpretar a esposa apaixonada. Quando ele colocou a mão na minha cintura, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo inteiro. Durante toda a noite, ele foi o marido perfeito. Atencioso, carinhoso, sussurrando doces palavras no meu ouvido que faziam minha pele arrepiar. Mas eu sabia que era apenas teatro. No caminho de volta para casa, o silêncio pesava entre nós. De repente, ele parou o carro na estrada vazia e se virou para mim. "Você representou muito bem hoje", disse, mas sua voz soava estranha, rouca. "Obrigada", respondi, tentando manter a compostura, mas meu coração batia descompassado. Ele me olhou por um longo momento, como se lutasse contra algo interno, depois voltou a dirigir sem dizer mais nada. Os dias seguintes foram diferentes. Eu comecei a notar pequenas coisas, como ele gostava do café bem forte pela manhã, como franzia a testa quando estava concentrado trabalhando, como seus olhos se suavizavam quando pensava que eu não estava olhando. E ele também parecia me observar mais. Às vezes, quando eu passava pela sala, sentia seu olhar me seguindo, queimando nas minhas costas. Uma noite, durante uma tempestade, a luz acabou. Descemos juntos para verificar o gerador no porão, e quando a luz voltou, nos encontramos muito próximos, quase colados. Podia sentir sua respiração quente no meu rosto, ver as gotas de chuva em seus cabelos escuros. "Desculpe", murmurou, mas não se afastou. Por um momento, pensei que ele fosse me beijar de verdade dessa vez, mas então recuou bruscamente e subiu as escadas, me deixando sozinha com o coração disparado. Começamos a passar mais tempo juntos. Ele me levava para conhecer a cidade, me mostrava seus lugares favoritos, me contava histórias da infância. Eu via além da máscara fria que ele sempre usava, descobria um homem ferido por traições do passado, alguém que aprendeu a não confiar no amor. E a cada dia que passava, eu me apaixonava um pouco mais, mesmo sabendo que nosso acordo tinha prazo de validade. No 3º mês, tudo mudou. Estávamos preparando o jantar juntos, ele cozinhava surpreendentemente bem, quando comecei a rir de uma piada boba que ele tinha contado. Ele parou de cortar os legumes e me olhou como se nunca tivesse me visto antes. "Você tem um riso lindo", disse baixinho, e pela primeira vez, seu olhar não era distante. Era quente, intenso, cheio de algo que me fez estremecer. Naquela noite, depois do jantar, ficamos conversando na sala até tarde. Ele me contou sobre os pais que perdeu cedo, sobre como a solidão tinha se tornado sua companhia constante. Eu falei da minha mãe, dos meus sonhos,
de como me sentia perdida às vezes. Quando percebi, estávamos sentados muito próximos no sofá, e ele acariciava meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos. Isso não deveria estar acontecendo, sussurrou, mas sua mão continuava em meu rosto. Eu sei, respondi, mas meu corpo todo pedia por mais. Ele se aproximou lentamente, dando-me tempo para recuar, mas eu não queria. Quando nossos lábios se encontraram, foi diferente do beijo forçado do casamento. Este era real, desesperado, cheio de todos os sentimentos que tentávamos negar há meses. Nos separamos ofegantes, e ele apoiou a testa na minha. Não posso me apaixonar por você, disse com a voz embargada. Por que não? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Porque quando os 6 meses terminarem, você vai embora, e eu não sei se conseguiria suportar. Meu coração se despedaçou naquele momento, porque eu também estava apaixonada, perdidamente apaixonada. Os últimos 3 meses foram uma tortura doce. Fingíamos que aquela noite não tinha acontecido, mas a tensão entre nós era palpável. Cada olhar era uma carícia, cada toque acidental era um incêndio. Durante os eventos sociais, nossa atuação tinha se tornado real demais, e eu via outras mulheres me olhando com inveja, sem saber que tudo aquilo tinha prazo para acabar. Uma semana antes do prazo final, ele viajou a negócios. Voltou diferente, mais distante, como se tivesse erguido novamente todos os muros que tínhamos derrubado. Encontrei um apartamento para você, disse friamente, entregando-me as chaves. Fica perto do hospital onde sua mãe se trata. O dinheiro será transferido amanhã. Suas palavras foram como punhais no meu peito. Na última noite, fiz as malas em silêncio. Ele não apareceu para jantar. Se trancou no escritório como nos primeiros dias. Decidi ir me despedir, mesmo que ele não quisesse me ver. Bati na porta, mas não houve resposta. Entrei mesmo assim e o encontrei olhando pela janela, com um copo de uísque na mão. Vim me despedir, disse com a voz trêmula. Ele se virou lentamente, e vi que seus olhos estavam vermelhos. Foi um bom negócio, respondeu, tentando soar indiferente, mas eu ouvia a dor na sua voz. Foi, menti, porque para mim tinha sido muito mais que isso. Tinha sido o amor da minha vida. Me aproximei dele uma última vez. Obrigada por tudo, sussurrei, e me ergui nas pontas dos pés para beijar sua bochecha. Mas ele virou o rosto no último segundo, e nossos lábios se encontraram. O beijo foi desesperado, cheio de tudo que não podíamos dizer, de todos os e se que nos perseguiriam para sempre. Quando nos separamos, ele apoiou a testa na minha e fechou os olhos. Vá, pediu com a voz rouca. Vá antes que eu faça algo de que vamos nos arrepender. Eu queria ficar, queria lutar por nós, mas sabia que ele tinha razão. Nosso mundo era muito diferente, e talvez fosse melhor assim. 3 meses depois, eu estava em casa cuidando da minha mãe, que tinha se recuperado completamente graças ao tratamento, quando a campainha tocou. Abri a porta e quase desmaiei. Era ele, com flores na mão e aquele sorriso tímido que eu tanto amava. Disse, se aproximando. Mas também descobri que 1 milhão não vale nada se eu não tiver você para dividir essa vida. Meus olhos se encheram de lágrimas. E se não der certo? Perguntei com medo. Ele me puxou para seus braços, me beijou como se fosse a primeira e a última vez. Então pelo menos tentamos, sussurrou contra meus lábios. Porque descobri que prefiro me arriscar com você do que viver seguro sem você. E naquele momento, entendi que alguns acordos são feitos para serem quebrados, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando tudo conspira contra. Naquela noite, finalmente nos permitimos sentir tudo que tínhamos reprimido por tanto tempo. Quando ele me tocou, foi como se uma corrente elétrica percorresse cada fibra do meu ser. Suas mãos tremiam ligeiramente quando acariciaram meu rosto, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Sonhei com isso todas as noites, confessou com a voz rouca, seus olhos cinzentos queimando de desejo. Desde aquela primeira noite quando te deixei no seu quarto, eu ficava acordado imaginando como seria te ter nos meus braços de verdade.
Meu coração disparou ao ouvir suas palavras. Eu também, sussurrei, passando os dedos pelos seus cabelos escuros. Cada vez que você se afastava, cada vez que fingia que não sentia nada, eu morria um pouco por dentro. Ele me puxou mais para perto, colando nossos corpos, e pude sentir como seu coração batia descompassado, igual ao meu. Eu te amo, disse olhando diretamente nos meus olhos. Te amo desde o primeiro dia, mas estava com tanto medo de admitir. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu também te amo, respondi, e foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Sempre te amei, mesmo quando pensei que era impossível. Nos beijamos com uma paixão que tinha sido represada por meses. Cada toque era uma descoberta, cada carícia era uma confissão silenciosa de amor. Quando ele me ergueu nos braços, levando-me para o quarto, eu sabia que não havia mais volta. Deitados na cama, ele segurou minhas mãos entrelaçadas às suas e disse: casa comigo. De verdade dessa vez. Não por contrato, não por dinheiro, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Sim, respondi sem hesitar, selando nossa promessa com um beijo que falava mais que 1000 palavras. A partir daquele momento, ele me amou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Era como se todo o desejo contido finalmente tivesse encontrado vazão. Ele me tocava como se eu fosse algo precioso, mas ao mesmo tempo com uma urgência que mostrava o quanto tinha me desejado. Não consigo parar, murmurou contra minha pele. Preciso de você, preciso tanto. E durante toda aquela noite, ele me fez sua repetidas vezes, como se quisesse compensar todo o tempo perdido, como se finalmente tivesse encontrado o alívio para uma sede que o consumia há meses. E eu me entreguei completamente, sabendo que agora éramos realmente um só, unidos não por um papel, mas pelo amor verdadeiro que sempre existiu entre nós.